Bem-vindo a mais um podcast. Esse é um podcast cristão que fala de diversos assuntos. E hoje está comigo, meu pastorzão do outro lado da mesa como entrevistado. Seja bem-vindo, pastorzão. Muito obrigado. Fica à vontade, já se apresente aí, fala para o nosso público quem é o pastor Everaldo. Hoje eu tô desse lado da mesa, né? É atípico a gente estar desse lado da mesa, mas eu sou, meu nome é Everaldo Júnior, sou pastor sênior e fundador do Ministério Unity, casado com Franciane, né? Há 12 anos, para fazer 12 anos esse ano, pai da Luísa e da Lívia e um homem apaixonado por Jesus, cara. Amém. Esse sou eu. Glória a Deus. Ele já tá perguntando pro pastor como que foi a sua conversão, como que foi o seu encontro com Deus, seu encontro com Cristo, como que aconteceu tudo isso? Então, cara, o que acontece? Eu venho de um lar no qual a questão religiosa não era muito falada, entendeu? Meu pai é ateu desde os 16 anos de idade dele, né? E minha mãe, cria em todo tipo de divindade, todo tipo de situação que falava para minha mãe, ela acreditava. E o que acontece? Eu vim de um contexto, um lar com esse tipo de conflito interno. Eu sempre tive muito conflito interno, muito aquele buraco na alma, né, que a gente tem. Eu tinha perguntas que não encontrava resposta. E tinha assim, um preconceito, certo preconceito com a questão religiosa, né? Eu não me dizia ateu, né? Acreditava em Deus, né? Falava o nome de Deus, acreditava em Deus, mas não conhecia a Bíblia, não conhecia nada. Tinha entrado numa igreja evangélica, acho que uma ou duas vezes na minha vida inteira, até o momento que eu me converti. E aí, cara, em 2010 eu tava passando por um vazio muito grande, cara. Todas as vezes que eu ia deitar e dormir, todas as vezes que eu tava em alguns lugares, eu, eu saía daquele lugar com pensamentos que traziam uma angústia profunda na minha alma, cara. Pô, por que eu tô aqui? De onde eu vim? Pô, a vida, se for só isso aqui e morrer, não faz sentido. Eu tinha esse tipo de pensamento, né? E aí, cara, alguns amigos me convidaram para visitar uma igreja, que era ali no bairro, e, e eu fui com esses amigos visitar a igreja e tal. No começo, para ser bem sincero, eu não gostei. Achava um pouquinho chato a questão de pregação e tal. Só que teve um dia, cara, que eu tava ali em 2010. Foi mais ou menos do início pro meado de 2010. O mês exato eu não me lembro. Mas teve um dia que o pastor tava pregando. Foi até o pastor Marcelo, cara. E nesse dia aconteceu uma parada muito. Assim, eu tenho como sobrenatural e eu creio que esse dia eu entendi minha conversão. Eu tava sentado vendo culto, assistindo culto com o pessoal, né? A galera dos jovens sentava em um determinado lugar lá na igreja, né? Não porque o pastor impunha, mas porque a galera gostava de sentar junto. E eu estava lá sentado com a galera assistindo o culto, parecia que não tinha mais ninguém ali, cara. Aquele dia parecia que o pastor falava era diretamente para mim. E aquela palavra que ele foi falando, a palavra de Deus que ele foi pregando ali, foi entrando no meu coração de uma forma, cara, que foi preenchendo aquele vazio que eu sentia, entendeu? E eu saí dali com uma sensação totalmente diferente. Eu saí dali, cara, parecia que o mundo era colorido de verdade, cara. Parecia que eu vivia num lugar cinza e a partir daquele dia o meu mundo ficou colorido de verdade, cara. E a partir desse dia minha vida mudou totalmente, cara. É claro que algumas mudanças foram radicais, não também por solicitação de ninguém, porque eu quis mudar, e algumas outras mudanças que aconteceram na minha vida foram progressivas. Só que foi algo sobrenatural que aconteceu comigo ali naquele dia, cara. Em 2010, né? E o meu batismo veio a ser dia 5 de dezembro de 2010. Esse eu lembro de forma exata, porque é o dia do aniversário da minha esposa. 5 de dezembro de 2010 foi o dia do meu batismo. Esse ano foi o ano que você realmente se converteu, daí batizou, Isso. seguiu, Cara, esse nunca se ano. desviou, sempre Não. firme. Então, cara, eu nunca me afastei da presença de Deus.
eu já desanimei, né, cara? Como ser humano, a gente acaba desanimando, acaba. A realidade, cara, que eu comecei de uma forma tão intensa, né? Tão intensa mesmo, cara. Eu subi monte, orar e tal, que eu comecei para um lugar assim, de fanatismo até, né, cara? Uhum. Até eu encontrar um lugar de racionalidade, né, de uma espiritualidade genuína, demorou um pouquinho, porque sempre fui muito intenso, sempre fui muito profundo naquilo que eu queria. Eu queria Deus, entendeu? Então, assim, já desanimei sim, mas me afastar da presença de Deus nunca. Amém. E daí, como é que foi essa transição aí pro pastoreio, a sua plantação de igreja? Demorou uns Como é que aninhos. aconteceu isso? Explica pra gente. Demorou uns aninhos. Da Então, onde que cara. veio, como foi, como que você se descobriu nisso, Então, vamos lá. nessa vocação? Eu, na realidade, cara, o que que acontece? Eu me converti em 2010, né? Eu tava numa comunidade local ali no Barreto. E aí eu conheci a Franciane, né? Que é minha esposa. Conheci ela ali em 2010, a gente já tava conversando e tal, a gente começou a namorar. Em 2013, eu entendi que era para mim caminhar junto com ela na comunidade dela, que na época era Brasil para Cristo, né? A comunidade que ela tava. Né? E 2013 isso, eu saí do Barreto e fui congregar na Barra ali na comunidade de que a minha esposa tava. E aí, cara, ali naquela comunidade eu me descobri como um pregador do evangelho. Comecei a pregar o evangelho ali, primeiramente ali na igreja local, né? E depois comecei a receber alguns convites para fora e comecei a pregar fora e tal. E no começo eu cria que isso era minha vocação, né? Servir a igreja com a pregação do evangelho, né? E aí, cara, aconteceram algumas coisas que foram assim, pontos assim bem importantes na minha caminhada que para mim entender o chamado, a vocação pastoral. Primeiramente, cara, eu comecei pregando o evangelho e tal, aí teve uma ruptura na comunidade, na Brasil para Cristo, que aí a gente caminhou do lado do nosso pastor, que plantou uma igreja nova, né, Livre Sou em Cristo, Pastor Max, e eu caminhei junto com ele ali, e cara, em 2016 eu tava pregando em vários lugares, né, em 2013 eu saí, 2014, 15 eu comecei a desenvolver, e em 2016 eu tava pregando em um monte de lugar, cara. Só que isso, ao invés de ser benéfico, começou a me ferir. Por quê? Porque eu comecei a ver os bastidores, cara. Entendeu? Eu sempre levei as coisas de Deus muito a sério. E comecei a ver os bastidores, comecei a ver por trás da cortina como é que era. Né? Eu comecei a ver. Tem muito homem de Deus, cara. Muito homem de Deus. Mas também tem muita gente que não ama Jesus, que não ama o Evangelho, que não tem zelo pela palavra. E isso me feria muito, cara. Me feriu tanto a ponto de me fazer retroceder, de me fazer parar de pregar, de não querer pregar mais. E nesse processo de não querer pregar mais, eu parei, né? Eu falei com Deus que não ia isso foi de 2015 para 2016, de maio de 2015 para 2016 que aconteceu isso. Eu falei para Deus que não queria mais pregar, só queria ficar servindo na igreja local, porque em 2015 eu fui lá no Mevan, Santa Catarina, 2015, maio de 2015. Eu fui lá no Mevan, Santa Catarina, e eu não sei se hoje tem, mas em 2015 tinha pousada que ficava a galera que vinha de outros estados e nações. E eu fiquei nessa pousada. E o Luiz Hermínio, que é o líder do Mevan, ele ia na pousada na sexta-feira antes do café de pastores. Entendeu? Uhum. E aí ele foi na pousada, cara. Eu não era pastor na época, só que eu pedi para conversar com ele um pouquinho, a assessora dele conseguiu arrumar, eu fui o último a ser atendido, porque os outros lá eram todos pastores, né? Ele deu prioridade para os pastores que vieram de outros estados. E aí, cara, eu fui atendido por ele, falei para ele, cara, eu vim de Macaé, cara, fui para São Paulo, né, para Campinas, de São Paulo, fui lá para Joinville, de Joinville peguei um caminhão e falei minha história para ele. Aí beleza, cara, ele orou por mim, falou, olhou pra mim, cara, vocês são muito doidos, cara. Olhou pra mim, orou por mim, pela minha esposa. E no sábado, ele tava pregando lá, tinha mais ou menos uns 2.000 pessoas, cara.
na igreja no dia. Umas 2.000 pessoas, mais ou menos. E aí ele virou e falou assim, tem um menino aqui que falou comigo ontem, o nome dele é Everaldo, cadê ele? Cadê? O nome dele é Everaldo. Eu olhei assim, levantei a mão, aí ele começou a contar a história que eu tinha contado, ele veio de Macaé e tal. Uhum. E aí o Espírito Santo ministrou meu coração. O Espírito Santo falou assim, ó, quando você se esconde, eu te mostro. Essa palavra foi falada ao meu espírito aquele dia. Quando você se esconde, eu te mostro. E aí, como eu falei com você, 2015 para 2016, eu parei de pregar. Eu saí de rede social, eu parei com tudo. Falei, Deus, agora o Senhor, eu estou escondido. Agora eu estou num ambiente para que o Senhor me ache de verdade e me coloque no lugar que o Senhor quer que eu esteja. E aí, cara, eu fiquei naquele período ali sabático, cara. Sem querer pregar, eu não queria mais pregar na realidade. Não era nem somente porque Deus havia falado comigo, era porque realmente eu não queria mais, cara. Eu tava ferido com a igreja, desacreditado da igreja. Não da igreja local, cara. Porque o pastor Max é um cara muito sério e a galera da liderança ali na época também era uma galera bem séria. Mas eu tava desacreditado da igreja como um todo, cara. Da igreja num contexto geral, entendeu? Eu não acreditava mais em liderança, não acreditava mais em pastor, né? Tava quase indo pro lado de desigrejado, cara. Fora, talvez, não aparentemente, né? Porque eu tava frequentando a igreja local, mas dentro de mim isso estava acontecendo. E aí, cara, teve um dia que eu tava conversando com a minha esposa, isso foi em 2016 também, já foi no final de 2016, e Deus me levou a chamar minha esposa e a confessar os meus pecados, cara, desde antes da gente casar, né? Eu comecei a falar com ela, abri o coração para ela e chorava com ela, e ela ministrava sobre mim, orava comigo, né, cara? Né? Falava, amor, isso já passou. Eu falei, amor, eu sei, mas eu precisava colocar para fora coisa que estava presa dentro de mim, cara. Né? E beleza, aí passou 2016, 2017, a gente começou um trabalho lá em casa, de culto na garagem lá de casa. E esse culto na garagem, cara, foi um culto que se marcava muito porque tinha cura, tinha milagres, conversões. E aí a minha garagem começou a ficar pequena. E aí uma chave foi sendo virada dentro de mim, cara. Aquele cara que no começo ali queria pregar fora, né? Por que eu queria pregar fora? Porque pastoreio dá trabalho, cara. Entendeu? Você pastorear, você cuidar de gente, dá trabalho. E eu queria pregar fora, que é você ganhar a alma para Cristo ali, pregar o evangelho, entregar pro pastor cuidar e ir embora, cara. Você não tem compromisso com aquela pessoa. Mas enfim, 2017, começou a acontecer isso, né? Começou a acontecer essa questão de uma chave ser mudada dentro de mim, eu começar a amar o cuidado das pessoas, começar a amar estar ali naquele ambiente ali, cara, de pregação, de cuidado. E eu comecei a cuidar de bastante gente, né, cara? E nessa época também, você começou a ir lá, também na garagem, né? Começou a ir lá também, ajudar a gente na garagem lá. E a gente começou a entender, né? Eu, minha esposa, a gente começou a entender aos poucos que a nossa vocação era o cuidado de pessoas, entendeu? 2017, 2018, começou a aprofundar mais isso, a gente começou a ter um pouco mais de intimidade com algumas pessoas e tá começando a cuidar um discipulado, vida na vida de verdade, né? Pessoal. 2019 eu fui ordenado, né? Eu conversei com o meu pastor, pedi para que ele me liberasse, né? Para que ele orasse durante um período e se ele entendesse do Senhor, para que ele me liberasse, me enviando para o bairro onde a gente está hoje, com a igreja plantada. E aí, cara, a gente plantou a Unity, cara. Plantou a Unity ali com esse entendimento, que o Senhor foi dando entendimento, cara, de que a nossa cidade precisa de um ambiente de devoção, de um ambiente de paixão pela presença, de um ambiente de intimidade com Deus, de um ambiente onde uma doutrina genuína é pregada. Claro que isso já acontece, cara, entendeu? A gente não pode nunca descartar aqueles que já fazem mais tempo do que a gente. Tem muitos pastores bons aqui na cidade, né? Quero citar até o próprio pastor Max, o apóstolo Políbio da Aroeira, pastor Cacá, Mateus Castro, que estava aqui aquele dia, o pastor Luciano, né? O pastor Hérito do Lago Amar. Tem muitos pastores, cara, sério. Claro que eu posso estar sendo até leviano, esquecendo de falar alguns aqui, mas eu queria fazer questão de falar o nome desses pastores. E tem muita galera que trabalha bem, mas também tem muita falta de uma pregação genuína.
tem muita falta de um evangelho bíblico dentro da nossa cidade, entendeu? Então, por causa de uma paixão, por causa de um entendimento e por causa de uma responsabilidade, a Unity foi plantada em 2019. E a gente está até hoje aí gerando muitos frutos para a glória de Deus. Amém, amém. Pastorzão, a gente sabe que quem convive muito com o senhor, né? Com você, na verdade. Você não é tão velho para chamar de senhor. Pô, pelo amor de Deus, mano. A gente sabe que você trabalha muito forte no tema de avivamento. Você é um cara que estudou bastante, um cara que se capacitou bastante com esse assunto. Eu queria perguntar para o senhor, mais uma vez. Você, pelo amor de Deus. O que é avivamento para você? Então, cara, contemporaneamente, quando a gente fala hoje de avivamento, na atualidade, o avivamento, na realidade, ele é sistematizado. Ele foi sistematizado pelos eruditos da atualidade que se debruçam sobre esse tema. Ele foi sistematizado em que sentido? Ele foi dividido. Né? Antigamente se via avivamento num contexto geral, hoje se tem uma divisão do que é avivamento. Por exemplo, hoje se trabalha três aspectos, né? 3 divisões a respeito desse tema. Primeira divisão, renovação. O que é renovação? Renovação é aquilo que acontece com o indivíduo. É quando você é tocado pelo Espírito Santo, quando você é empoderado pelo Espírito Santo, né? E você começa a ter uma vida mais plena de devoção, de santidade, de entrega ao Senhor. Uhum. Né? Tem aquele período que você é renovado espiritualmente. Isso é renovação. Só que está dentro do aspecto geral do avivamento. Também, dentro dessa perspectiva, tem o despertamento, que é aquilo que não acontece somente com o indivíduo. Né? Pode começar com o indivíduo, mas ele se espalha geralmente pela comunidade. Ou, né, é uma comunidade local vivendo uma renovação, um despertamento, entendeu? Então quando a comunidade local ela começa a ser despertada para algo mais profundo, para uma dimensão mais profunda no Senhor, para uma entrega, uma devoção mais intensa no Senhor, né, para uma santidade radical de verdade, né, cara? E isso é tido hoje como renovação. E o que é tido como avivamento? Avivamento é aquilo que transborda ao contexto da igreja local. É aquilo que afeta a geografia ao redor da igreja. Entendeu? E, ao meu ver, cara, o avivamento, ele necessariamente, ele precisa não só tocar o aspecto espiritual de uma geografia, mas também o aspecto social. Entende? Porque quando a gente estuda o avivamento, cara, a gente vai lá para trás, por exemplo, veterotestamentariamente, a gente vai olhar o que eu creio que é um avivamento ali em Nínive, a gente vê que Nínive foi afetado, a política de Nínive foi afetada através do rei, né? A economia da cidade foi afetada, porque até os animais jejuaram, né, cara? Entendeu? Uhum. A população, né, daquela geografia, ela foi afetada por um avivamento. A gente olha também ali em Atos capítulo 2, pulando agora para o Novo Testamento, o exemplo, que isso também aconteceu no livro de Atos. A gente vê que a sociedade ela foi sendo transformada, cara. É claro que não acontece geralmente como um todo, né? Todo mundo é tocado por avivamento, mas eu creio que a comunidade local ali toda, aquela geografia toda é tocada de alguma forma. As pessoas não, mas de alguma forma sim, algum aspecto sim. Né? E a gente vê ali em Atos capítulo 2, como eu estava falando, eles vendiam suas posses, cara, colocavam aos pés dos apóstolos para eles repartirem ali, né? Para que eles tivessem, para que não faltasse nada para ninguém, cara. Entendeu? Uhum. Então, a sociedade foi sendo tocada pelo avivamento, cara. Aí a gente olha, por exemplo, 1905, País de Gales. Disse desse avivamento que prostíbulos foram fechados, cara, nesse avivamento. Entendeu? Alguns estudiosos do avivamento do País de Gales dizem que a polícia quase não tinha trabalho mais naquele país. País de Gales é bem pequenininho, é menor do que o Pernambuco, né? Mais ou menos o tamanho do Pernambuco ali, bem pequenininho mesmo.
E a polícia quase não tinha trabalho. Por quê, cara? Porque a sociedade era afetada. Avivamento, ele fala de um despertar espiritual também, cara. Salvação de almas e tal, mas fala de um despertar moral, entendeu? Da elevação de princípios morais no meio de uma sociedade. Então, é por isso que quando fala assim, ó, culto de avivamento, entendeu? Congresso de avivamento, eu tenho até um pouco de dificuldade em lidar com essa situação. Porque o avivamento ele precisa tocar a sociedade de alguma forma. Então, um avivamento não é uma noite de culto, o avivamento não é um momento de reunião, um avivamento não é uma conferência. Um avivamento não tem nada a ver com isso. Então, pode começar nisso, entendeu? Pode começar um despertar na igreja que vai transbordar para a geografia. Que não vai ficar só ali, né? Que não vai ficar só ali. Necessariamente, na visão contemporânea a respeito de avivamento, o avivamento não pode ficar contido dentro das quatro paredes de uma igreja. Ele precisa transbordar para fora, mesmo que esse transbordar para fora seja através dos membros da igreja. Então, esses movimentos que a gente vê aí, em conferência, campanha, em vigília, não é avivamento. A gente não pode chamar de avivamento. Não é avivamento. E é o quê? Culto. É um culto onde Deus precisa ser glorificado e Cristo precisa ser o centro. Entendi. Entendeu? Agora, por que não é avivamento? Porque a tentativa que se faz colocando a nomenclatura de avivamento em um culto, em uma conferência, né, é de produzir avivamento. Entendeu? O ser humano ele não tem capacidade de produzir um avivamento. Entendeu? De maneira nenhuma o avivamento é produzido. É claro que tem pessoas que no aspecto mais emocional, né, que as pessoas estão fazendo culto agora pela sensação, né? Uhum. Qual foi a sensação que você teve ao vir ao culto? Você gostou do culto? Você não gostou do culto? Tem pessoas que são ligadas a aspectos emocionais que conseguem produzir emoções ali na igreja, mas não necessariamente isso é avivamento. Inclusive, tem um livro de Jonathan Edwards, que é conhecido como teólogo do avivamento, né? O nome do livro é Afeições Religiosas, que ele fala que, eu vou resumir com as minhas palavras, ele fala que o mover de culto, que não é levado para a vida pessoal da pessoa, individual, isso não é avivamento. É emocionalismo barato, é histeria coletiva, entendeu? Avivamento necessariamente precisa vir acompanhado de uma transformação genuína, entendeu? Avivamento sem fundamento é divertimento. Então, uma pessoa por si só, ela pode sim entrar nesse estágio de avivamento, porque o avivamento precisa transformar a vida da pessoa de caráter, mas o avivamento não só se baseia na vida de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode ter uma experiência de avivamento, que vai transformar o caráter dela, ela não vai viver a mesma pessoa que ela vivia antes, mas que o avivamento também ele precisa expandir socialmente. Exatamente. O avivamento genuíno, ele necessariamente ele precisa tocar a sociedade, cara. De alguma forma, entendeu? Precisa tocar, nem que seja a parte ali mais próxima ao contexto de onde ele está acontecendo, mas precisa de alguma forma tocar. A gente, por exemplo, olha ali o avivamento de Augsburg, que aconteceu ali naquela faculdade dos Estados Unidos ali. Começou com um grupo pequeno de pessoas, cara, indo orar. Entendeu? E aí, afetou a faculdade, afetou os Estados Unidos. Perdão aí. Afetou a faculdade, afetou os Estados Unidos e tocou as nações, cara. Tinha gente de todas as nações indo ali para poder viver aquele ambiente ali que eles estavam vivendo naquele momento, entendeu? Então o avivamento necessariamente ele vai afetar fora, cara. Por exemplo, a gente vê ali em 1906 ali, a Rua Azusa, 1906 ali, Pastor Seymour. Cara, aquele avivamento da Rua Azusa ali afetou o mundo inteiro. E começou numa igreja periférica, cara. Entendeu? Numa igreja periférica, numa igreja de negro, periférica, tida como nada, e espalhou pelo mundo inteiro, cara. Entendeu? Então, necessariamente, o avivamento, claro que ele não precisa se espalhar pelo mundo inteiro, mas ele precisa tocar a sociedade, ele precisa tocar o aspecto social também. Na perspectiva sua, o que dizer
sobre avivamento no nosso contexto hoje. Você acha que a igreja, por si só, na nossa cidade, está vivendo um avivamento? Ela está caminhando para um avivamento ou não? Qual a sua perspectiva sobre a nossa cidade, sobre a igreja da nossa cidade? Ela está, como é que eu posso dizer, fazendo com que o avivamento atinja a cidade, ou a igreja cada vez mais está retrocedendo, andando por outro caminho? Então, se a igreja aqui na nossa cidade está vivendo um avivamento, eu desconheço, tá? Pode ser que esteja vivendo um despertamento em algumas igrejas locais, tá? Isso não é descartado. Mas um avivamento, cara, ele estaria sendo anunciado na cidade com certeza, cara. Se tivesse acontecendo um avivamento, a cidade, de alguma forma, nós, de alguma forma, saberíamos disso. Entendeu? Entendi. Então, tendo em vista que eu estou desinformado, bem desinformado, né? E alguns outros pastores amigos meus também, ou não está acontecendo um avivamento. Mas isso não quer dizer que um despertamento local não esteja acontecendo. Então, hoje, no nosso contexto, naquilo que a gente vive como igreja, a igreja ela não está contribuindo para esse avivamento. Ela ainda está longe. Então, cara, eu acredito, cara, que a gente precisa caminhar algumas milhas aí, cara, para que isso ocorra. Só que isso não vem de nós. Geralmente, cara, muitas vezes acontece num ambiente de caos, num ambiente de frieza, num ambiente de irreverência, de falta de santidade. Deus, ele derrama um avivamento numa sociedade, cara. O País de Gales, por exemplo, que foi citado aqui, foi assim. Como que a gente pode contribuir para poder ver esse avivamento na nossa cidade? Voltando para a doutrina, cara. Eu acho que é voltando a nossa vida para a sã doutrina. Entendeu? Para a doutrina de Cristo, para uma vida de devoção e de entrega total ao Senhor. Eu acho que nós, como seres humanos, a gente precisa caminhar nesse sentido para que o Senhor olhe para a gente, né? E derrame do favor dele na nossa cidade. Pegando essa deixa, o que é doutrina? O que é doutrina? Então, cara, doutrina, no contexto religioso, é um compilado de ideias que tem a ver com princípios elementares da nossa fé, né? A doutrina, por exemplo, no contexto cristão, está ligado diretamente à teologia sistemática. Por exemplo, antes de falar o exemplo a respeito de doutrina, eu preciso dizer o seguinte: existe uma separação entre doutrina e dogma. Tem muita gente que fala de doutrina, só que acha que está falando de doutrina, mas na realidade está falando de dogma. Dogma são elementos humanos, né, ou às vezes culturais, que são colocados no culto. Por regras. Regras, né, que são colocadas no culto. Tem que ter determinado tamanho de vestido. Tem comunidade local que o cara não pode andar sem calça, né? Não pode andar de boné, não pode cortar o cabelo, não pode ter barba, né? Coisas assim. A gente pode, uma pessoa pode criar um dogma em cima de base bíblica, texto bíblico? Muito difícil. Dogma não, tá? Pode pegar ele pode olhar alguns elementos bíblicos e interpretar de uma forma errada e criar um dogma. Entendeu? O dogma geralmente é uma ideia humana imposta naquele contexto ali por algum motivo. Entendeu? Se é um motivo cultural, né? Se é um motivo hereditário, que aquela igreja, né, foi hereditariamente herdando um dogma do passado e continua até hoje. Uhum. Né? Mas doutrina é o conjunto de ideias, como eu falei, e a gente precisa separar doutrina de dogma. Doutrina de dogma. O que é doutrina? Doutrina, falando em relação a exemplo, por exemplo, quando a gente olha para a teologia sistemática, a gente tem a doutrina da salvação, que é a soteriologia, né? A doutrina das últimas coisas, que é a escatologia, né? É uma tentativa de explicar esses assuntos com fundamentação teológica, entendeu? Isso é doutrina, tem a ver com a palavra de Deus, entendeu? A exposição bíblica dos ensinos elementares da nossa fé, cara. É uma tentativa ou uma explicação de cada... É uma explicação, né, cara? Eu coloquei como tentativa porque, por exemplo, dentro da doutrina da salvação,
existem vários caminhos para que uma pessoa possa seguir. Existe, por exemplo, o calvinismo, o arminianismo. Os dois são uma tentativa de explicar a salvação, como se dá a salvação, entendeu? Dentro da doutrina das últimas coisas, você pode ser pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, entendeu? Então, assim, são tentativas humanas de explicar aquilo que a Bíblia fala, entendeu? E que dentro dessas vertentes, a gente pode considerar algumas tentativas dentro da doutrina como herege, porque a gente sabe que existem muitas visões, né, doutrinárias, a gente não pode se dizer doutrinárias, por exemplo, o cara vamos botar, a igreja do Adventista, ela segue algumas doutrinas que divergem da doutrina reformada e tal. O que você acha sobre isso, por exemplo? Então. Você pode se considerar uma doutrina Então. deles? Ou é dogmas, ou é um... É doutrina porque é conjunto de ideias. Entendi. Tá? É doutrina porque é conjunto de ideias. Agora, se é uma doutrina ortodoxa ou se é uma doutrina herética, aí que a gente pode pesar na balança. Entendeu? A avaliação tá aí. A avaliação tá nas escrituras, por intermédio das escrituras sagradas, né? E do conhecimento ortodoxo da doutrina. Daquilo que os pais da igreja, daquilo que os pais da igreja trouxeram, daquilo que é a visão apostólica. A gente não pode sair disso. A gente não pode criar uma nova doutrina. Daquilo que, e tudo isso fundamentado daquilo que já está escrito. Entendeu? Por exemplo, a gente vê que novas religiões, novas igrejas foram formadas e fundadas na ideia de pessoas. Entendeu? Ellen White, né? Entre outras pessoas que foram tidas como inspiradas, né? E a voz dela, às vezes, tem o mesmo peso da Bíblia, cara. E isso é herético. Essa ideia, por si só, ela já é herética. Ela já parte de um princípio herético, entendeu? Ela sai das escrituras como revelação única, verdadeira e suficiente, né? E toma para si, né, a revelação externa à Bíblia, cara, de outras pessoas, de seres humanos, entendeu? Uhum. Aquilo que tá escrito, cara. E é isso que é a doutrina genuína, entendeu? E na sua visão geral, como tem sido esse quesito de doutrina na vida da igreja? Você acha que as igrejas estão a cada dia mais se afastando daquilo da doutrina, né, apostólica, daquilo que os apóstolos nos passaram, ou elas continuam, ou elas estão a cada dia caminhando nessa visão, ou elas estão se afastando? Sua visão geral sobre a igreja e doutrina. Então, pastor Gleides, o que acontece, cara? É até um pouco complicado a gente tocar nisso, porque o que mais se aparece, o que mais tem mídia, o que mais as pessoas promovem é aquilo que está se afastando da doutrina, da sã doutrina, entendeu? Todavia, eu acredito que aquilo que quase não aparece, aquilo que muitas vezes não quer mídia, né? Tá vivendo a sã doutrina. Por exemplo, na nossa cidade tem muitas igrejas que vivem a sã doutrina, cara. Porque a gente conhece, cara, os pastores que lideram ali, entendeu? A gente conhece a seriedade de alguns dos pastores, né, aqui do nosso contexto aqui. Só que às vezes o que mais aparece, o que mais tem relevância, é aquilo que está se afastando, entendeu? Então, para a gente trazer uma análise mais fundamentada, mais assertiva disso é um pouco difícil, entendeu? Porque o que será que é maior? Aquilo que está aparecendo de ruim ou aquilo que não aparece tanto, mas é genuíno, mas é sã doutrina, entendeu? Aquilo que aparece hoje, por aquilo que aparece hoje, a gente pode bater o martelo, tá se afastando. Mas e os outros? Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, para fazer uma análise disso é um pouco complicado. Mas aquilo que aparece hoje mostra que há um afastamento da sã doutrina. Entendeu? Entendi. E a gente precisa retornar para esse lugar como igreja. E como a gente costuma dizer, né? Até você costuma bater muito nessa tecla, aquilo que é igreja, claro.
Porque aquilo que é herético não é igreja. Uhum. Aquilo que vive um evangelho genuíno, a gente não pode chamar de igreja. Só que tem gente que não vive, não é que vive uma heresia, vive um erro doutrinário, cara. Às vezes é um erro doutrinário, um erro de compreensão bíblica, né? Todavia, isso não faz com que essas pessoas que vivam no erro doutrinário ou de compreensão bíblica deixem de ser igreja, entendeu? O nosso trabalho hoje é trazer eles para esse lugar de sã doutrina, entendeu? É ajudar esses irmãos a estarem nessa questão da sã doutrina. Mas, na sua visão, você acha que isso pode ser um perigo na vida da igreja? Porque se você não vive a sã doutrina de forma correta, dependendo de alguns assuntos e aspectos, a pessoa não poderia estar até mesmo perdendo a salvação, entrando em um lugar perigoso. Então, eu vejo periculosidade com todas as vezes que a gente está fora da sã doutrina. Até mesmo estando dentro da sã doutrina, Há um cara, perigo, né? se acontece das pessoas elas não viverem aquilo que ouvem, aquilo que aprendem, né? Até mesmo. Mas aí seria uma escolha dela. Aí é pessoal, né? Agora, quando a pessoa De já forma vive geral, fora da sã doutrina, de forma geral, ela tá no limiar, cara. Entendeu? Ela tá no limiar ali de abraçar a heresia, de abraçar falsos mestres, entendeu? Isso Falsos pode doutores. atrapalhar a sua vida futura, vamos dizer assim, principalmente em salvação? Então, Varão, o que acontece? A nossa cosmovisão, que é a forma da gente enxergar o mundo e reagir a ele, é fundamentada por aquilo que a gente crê, pelas nossas crenças, pelos nossos princípios e valores. Se você crê errado, você vai viver errado. Entende? Porque a tua cosmovisão vai ditar a forma que você vive. Então, se você crê de uma forma errada, você vai viver de uma forma errada. Você vai ser um cara espiritual de forma errada. Sua espiritualidade você vai exercer de forma errada. O teu sacerdócio você vai exercer de forma errada. A tua vida conjugal você vai vivê-la de forma errada. Por quê? Porque eu creio errado. Eu não aprendo certo. Então, o perigo da gente viver uma doutrina falsa ou da gente viver algo que não tem a ver com as escrituras sagradas é a gente viver, né, de forma errada. A consequência é essa. Entendi. Não cabe a gente também dar aquele decreto se a pessoa tem futuro salvo ou não, né? Isso aí eu acho que não é muito complicado. Não tem como a gente fazer. Não tem como. Mas há uma consequência. Agora, aquilo que as escrituras falam a respeito de viver a sã doutrina ou não, é isso. Entendeu? A gente pode entrar em lugares, cara, da gente se tornar um cara místico, entendeu? Religioso, entendeu? Então, assim, a gente precisa, cara, voltar o mais rápido possível para as escrituras sagradas, para o livro da palavra de Deus. A gente precisa voltar para esse lugar como igreja. E você como pastor, qual seria uma dica ou até mesmo uma experiência no quesito do pastoreio para pastores que estão nos ouvindo hoje, com a importância de praticar e de ensinar a doutrina, a sã doutrina? Então, cara, meu conselho para todos os pastores e líderes que trabalham na área da pregação do evangelho, na área do pastoreio de igreja local, ou sendo auxiliar, ou sendo um pastor, do ensino, né? Na área do ensino, faça teologia. Entendeu? Se você puder, faz teologia, cara. Procura, tem muitas instituições boas, cara, que tem um bom ensino das escrituras sagradas, porque é uma responsabilidade muito grande, entendeu? Isso é uma responsabilidade, o ato da gente ensinar, essa vocação de ensinar, essa vocação da pregação do evangelho, é uma responsabilidade gigantesca, cara, porque o nosso ensino, né, e consequentemente o aprendizado das pessoas vai determinar a forma que as pessoas vivem. Como eu falei, quem crê errado vive errado, entendeu? Se você prega algo que não é escritura, você está levando as pessoas a viverem uma coisa que não é escritura. E se as pessoas vivem uma coisa que não é escritura, elas podem estar, cara, vivendo uma vida de condenado, achando que não. Uma vida de uma pessoa condenada, achando que está desfrutando da salvação e não está. Entendi. Entendeu? Glória a Deus. Outro aspecto, pastorzão, é que a gente vê, né, nas suas pregações
a ênfase muito grande em uma vida devota, em uma vida de santidade. A gente vê nitidamente nisso nas suas pregações e também no seu testemunho. Explica para nós o que é uma vida de devoção. O que é devoção para o senhor? Então, Para cara, você, na verdade. você, em nome de Jesus. Né? Então, devoção. Devoção, cara, é uma resposta, na verdade. Entendeu? Devoção é uma resposta à revelação de Cristo na nossa vida. Amém. Entendeu? Assim, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver ali, por exemplo, Paulo no caminho de Damasco, cara. Entendeu? Quando Paulo estava no caminho de Damasco ali, ele era um perseguidor, cara, pelo zelo. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo os cristãos, cara. Entendeu? Uhum. E um cara totalmente intelectual, né, cara? Né? E poliglota, provavelmente Paulo era, e né, cidadania romana, formado ali aos pés de Gamaliel, né? E tinha tudo, cara, pra ser um bom religioso naquela época. Só que aí ele teve um encontro com Jesus, cara. Ele teve uma revelação de quem Jesus é, cara. E essa revelação afetou Paulo a tal ponto de fazer ele considerar tudo que ele era, tudo que ele havia conquistado, como nada, cara. Entendeu? A gente olha, por exemplo, Isaías, cara. Isaías, ele teve uma revelação, cara. Ele diz ali que no ano que morreu Reuzias, ele viu o Senhor e tal, que mudou a vida de Isaías para sempre, cara. A gente vê ali Isaías capítulo 1 até o capítulo 5. Ai de ti, ai de ti. Quando depois do capítulo 6 ali, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Entendeu? E a gente olha por toda a Bíblia, toda a palavra de Deus, e a gente vai ver, cara, homens totalmente entregues, cara. A gente vai ver João ali em Apocalipse, capítulo 1, né? Cara, entregue ali, cara. Derramado diante do Senhor por aquela revelação do Cordeiro de Deus. Entendeu? Devoção é uma resposta a essa revelação. Uhum. Entendeu? Por que tem muita gente que não consegue viver uma vida de devoção? Porque talvez, cara, tenha conhecido somente um toque produzido da presença de Deus. Talvez tenha conhecido somente uma emoção a respeito de Deus. Mas nunca teve uma revelação da pessoa de Cristo, cara. Porque quando a gente tem uma revelação, a pessoa de Cristo, a resposta natural, não é uma resposta forçada, é uma resposta natural, é a entrega. Entendeu? É a entrega total, cara. A gente olha, por exemplo, Davi lá no Salmo 63, né, cara? Falo muito do Salmo 63. Uhum. Ele no contexto de deserto, fugindo, ele clama. E o clamor dele não é por alimento, o clamor dele não é por água, o clamor dele não é para sair daquela situação, o clamor dele não é pela coroa, o clamor dele não é por dinheiro nem pelas mulheres dele. Qual é o clamor dele? Ó Deus, tu és meu Deus, cedo te buscarei. Nessa terra sedenta onde não há água, a minha carne te deseja. Eu anseio por ti, cara. Né? Eu anseio por ti. Então, assim, a devoção, ela fala dessa resposta. E a gente também vê que, cara, Davi era um homem segundo o coração de Deus, né, cara? Entendeu? Então, esses homens que tiveram essa revelação do Senhor, e até mesmo os homens contemporâneos, cara, entendeu? Tiveram a revelação do Senhor. Por exemplo, a gente olha no século XVIII, John Wesley, cara. Quando ele viu os morávios ali, depois que ele viu os morávios, cara, né, o navio quase indo a pique ali, ele fazendo a viagem, o navio quase indo a pique, ele viu os morávios e aquilo ali, ele foi afetado por aquilo ali, cara. Entendeu? Ele foi afetado, que até depois ele volta, ele fala que foi num culto, né? Aí estavam lendo um trecho de Lutero, e aquele dia ali o coração dele foi aquecido. Que até os metodistas comemoram até hoje, o dia do coração aquecido. John Wesley relata isso no diário dele, entendeu? E John Wesley era um homem de oração, cara. Era um homem totalmente entregue ao Senhor, entendeu? É tipo, Dwight Lyman Moody, entendeu? Dizem que Dwight Lyman Moody tava na Times Square andando, cara. Antes disso,
Ele já era um pregador que estava ficando conhecido, né? Ele estava numa igreja metodista pregando, 2 senhoras chegaram para ele e falaram assim, ó, o Espírito Santo vai te pegar. O Espírito Santo vai te pegar. E aí ele tava na Times Square andando, cara. E caminhando ali na Times Square e ele é tomado por uma graça, cara, por um amor tão grande que ele sai correndo pela rua. Ele entra em casa, cara, e se ajoelha e começa a ficar ali durante horas orando, né? Ele fala que era como correntes elétricas passando pelo corpo dele. E a vida daquele homem, cara, afetou, né, uma nação inteira. Porque era um homem totalmente devoto, totalmente entregue ao Senhor. Por quê? Por causa de uma revelação. Entendeu? A revelação leva a gente a um relacionamento profundo. Entendeu? Gleito, se eu não te conhecesse, cara, se eu não te conhecesse, não conhecesse sua vida, não conhecesse seu coração, né? Eu não ia, como é que eu ia me relacionar? Não tem como me relacionar porque eu não conheço, cara. Entendeu? Então, a devoção é uma resposta, né, de rendição, né, ao conhecimento, cara, a revelação de quem Jesus é. Desse relacionamento, né, entre o homem e Cristo. Isso aí. Entendi. Pastorzão, explica pra gente qual é o ponto onde a doutrina e a devoção elas se convergem, essa junção. A possibilidade de só doutrina e descartar a devoção, ou devoção e descartar a doutrina, ou as duas elas se convergem. Qual é o ponto aí? Então, cara, a doutrina, né, que não me leva à devoção, ela é pior do que o ateísmo, cara. Entendeu? Ela vai levar a gente por consequência à frieza. A devoção que não me leva à doutrina, ela vai me tornar místico. Entendeu? Então a doutrina e devoção, ela precisam conversar. Hernando Dias Lopes diz que o cristão ele precisa ter 2 coisas. Luz na cabeça, que ele fala da doutrina, e conhecimento da doutrina, e fogo no coração, cara. Que ele fala da devoção. Entendeu? E onde doutrina e devoção se conversam? Como eu falei aí anteriormente. Quem crê errado vai viver errado, cara. Entendeu? Se eu não tenho um entendimento do que de como viver uma vida de devoção, devoção, ela tá diretamente ligada à santificação. Entendeu? Quem não tem o entendimento doutrinário do que é santificação, como é que vai viver devoção, cara? Se eu não sei o que é oração, como é que eu vou orar? Entendeu? Se eu não sei o que é um jejum bíblico, como que eu vou jejuar? Entendeu? Por exemplo, coisa boba, cara. Coisa boba. Vamos dar um exemplo aqui bobo. Tem gente que fala assim, gente, vamos fazer um jejum de televisão, a gente vai ficar 1 mês sem ver televisão. É certo isso? Não é, cara. Por quê? Jejum? Porque jejum é abstenção total ou parcial de alimento. Só que eu já vi falar de, vamos fazer o jejum de televisão. Tem a ver com o alimento. Tem como você comer na televisão? Não tem como. Tem gente que tá consumindo televisão mais do que alimento mesmo. Entendeu? Então, doutrina e devoção, elas são diretamente ligadas, cara. Não tem como desligar. Não tem como desligar. Não tem como a gente desvincular a doutrina de devoção. Entendeu? Então, uma igreja que só caminha para a doutrina e deixa de lado a devoção, ela tá tendo um erro muito grave. Ela vai, uma hora ela esfria, cara. Uma hora ela vai entrar num paradigma que ela não vai conseguir sair, cara. Entendeu? De muita lógica, né? Da mesma forma que a igreja que só vive devoção e deixa de lado a doutrina. Exatamente. Tem muita igreja, cara, que abandonou a devoção e entrou por um lado entrou por um aspecto de caminhar no liberalismo teológico, cara. Entendeu? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente precisa tomar muito cuidado porque os dois precisam convergir, precisam ir para um só lugar. Entendeu? Não tem como separar doutrina de devoção. Estão diretamente ligados um ao outro.
entendeu? A gente vê isso claramente, por exemplo, na vida de Jesus Cristo, cara. Jesus era um homem da doutrina, entendeu? Até aqueles que olhavam para Jesus, cara, a doutrina dele, ele fala como quem tem autoridade, cara, entendeu? Por quê? Porque era um homem de doutrina, mas também era um homem de devoção, cara. Subia os montes para orar, entendeu? Ficava às vezes madrugada orando, chamava os discípulos, cara, lá no contexto do Getsemane, por exemplo, para ficar com ele ali em oração, entendeu? Só que quando ele descia, cara, era como se um fogo saísse da boca dele, entendeu? Era como que uma doutrina que feria o coração das pessoas e levava as pessoas a, a decidir, né? Se aquela vida que elas queriam levar ou uma nova vida nele. Então, na visão assim, bíblica, né, principalmente nesse aspecto de doutrina e devoção andar junto, você entende que essas igrejas, né, principalmente nesse meio neopentecostal, onde você vê muito milagre, vê muita revelação, elas acabam sendo não saudáveis por somente andar nessa via de devoção, ou você acha que pode sim ser saudável? Porque é difícil a gente ver doutrina, né? A gente vê muito mais esse lado místico, esse movimento. Qual a sua visão nessa perspectiva, principalmente nesse meio neopentecostal? Essas igrejas têm sido saudáveis? Então, cara, eu penso que não, tá? Porque se você tira a doutrina, cara, se você tira a doutrina, você fica só com uma movimentação ali, pseudo-espiritual muitas vezes, né? Não que Deus deixe de fazer, Deus faz, né? Milagres. Pode ser que Deus esteja fazendo ali, pode ser que outra coisa, né? Aham. Em alguns lugares, é claro que a gente não Sim. pode generalizar, tá? Mas do momento que a gente abandona a doutrina, a gente abandonou o evangelho. Entendeu? Então o que se vive, o que se sobra, segue-se que nós não estamos vivendo algo diferente do evangelho. Então com essa resposta você acaba de me responder que muito dos escândalos, né, que a gente tem visto hoje dentro da igreja é por falta dessa compreensão entre doutrina e devoção, não está caminhando junto, apenas somente andando em uma via e deixando de falhar a outra. A gente houve muito escândalo, né, com relação a isso. Assim, cara, o que acontece? A falta de doutrina, ela leva a muitos problemas, né? Isso acaba meio que, né, mostrando pra gente explícito, né? E um desses problemas que a falta de doutrina ela causa é a questão de donos, cara, donos de igreja, entendeu? Não é uma liderança plural, a liderança muitas vezes não tem nem voz, entendeu? A liderança muitas vezes é hereditária, passa de pai para filho, de filho para neto, de neto para não sei o que, tal. A gente vê uma passagem de bastão assim, né, cara? Os exageros também, claro né? que assim, cara, é claro que o filho pode herdar a vocação do pai, isso aí pode ser que sim, mas geralmente nesse contexto é isso que acontece. Se não é o filho, é o cunhado, né, genro, tem que estar ligado à família. E aí, cara, exageros acontecem, né, cara? Verdade. A falta de doutrina leva a muitas coisas exageradas. Tem comunidade local, cara. Tem comunidade local que você não vê nenhum povo com a Bíblia, cara. Entendeu? Só revelação. Só revelação, só expulsão de misticismo. demônios, só esse tipo de coisa. Não carrega a Bíblia. Por quê? Porque não tem doutrina, cara. E se não tem doutrina, eu tenho muita dificuldade de chamar de igreja. Particularmente, eu tenho muita dificuldade de chamar de igreja. Entendi. Entendeu? Forte. Pastorzão, é isso, né? Como é que você se sente aí do outro lado aí da mesa? Rapaz, meio desafiado, é desafiador, né? Achava que não, mas é desafiador sim, cara. A gente tem que ficar aqui sendo inquirido, né? Mais uma vez eu queria deixar você bem livre para trazer algum conselho, trazer alguma orientação àqueles que nos ouvem. Talvez tenha muita gente aqui que está meio confuso nos ouvindo, tem
Talvez tenha muita gente aqui que está ainda se encontrando na fé cristã e que você possa, dentro desses aspectos que a gente falou um pouquinho sobre avivamento, sobre doutrina, sobre devoção, que você pode passar para essas pessoas que estão nos ouvindo aí, que possa ser relevante na vida delas. Então, eu acho assim que muitas vezes a gente vê dificuldade, um pouco de dificuldade em achar lugares saudáveis, né? Achar uma liderança saudável, mas isso existe, cara. Deus, ele sempre deixa o seu remanescente, entendeu? Se o ambiente religioso que você está, se o contexto religioso que você está, ele não é saudável, sai daí, tá? Sai daí pela tua vida espiritual, pela vida espiritual da tua família, beleza? E você que é pastor, meu conselho, né, humildemente, faz teologia, cara. Faz teologia, a tua igreja, ela vai ser abençoada com teu conhecimento a respeito das escrituras sagradas, tá bom? E para todos os cristãos, cara, uma vida de doutrina e devoção, né, é uma vida que a gente precisa viver, é uma vida necessária, né? Eu acho que a perspectiva cristã hoje, as pessoas só vão começar a olhar a igreja brasileira de uma forma diferente quando a doutrina e devoção começarem a andar lado a lado novamente no nosso contexto de igreja em relação à cidade e em relação à nação. Amém. Em relação à nação. Eu acho que é isso. Queria agradecer aí, tá? Você foi um bom entrevistador hoje. Gostei. Brigadão, pastorzão. Tamo junto. Top. Obrigado por tudo. Um abraço. Até a próxima. Pessoal, você que gostou, curte lá, né, nosso Instagram, curte lá na página do podcast da Unity. E semana que vem tem Unity Podcast.